Nós estamos hoje no portal Central Piauí, aqui na casa, mais especificamente no quarto da menina Alice, para falar desse caso que chocou o Brasil. O caso que tem 3 meses e a gente está com os pais, né, com a Daiane e com o Cláudio, para saber o que já aconteceu durante todos esses 3 meses, o que foi feito, o que falta fazer. Daiana, Cláudio, eu quero agradecer muito para vocês estar concedendo essa entrevista para o Portal Central Piauí. Eu sei que é um assunto que vocês têm falado muito, têm batido muito, mas a gente sabe que é importante ainda ter essa voz, ter informações, principalmente para o público que está em casa, que acompanhou, que chorou com vocês. Eu fui uma das, né? E querem saber como é que tá. Nós sabemos que houve um inquérito, e esse inquérito ele foi em outubro agora, né? Ele foi dado como encerrado. Encerrado porque não houve... Sugestão. Isso. Explique melhor, vocês que estão por dentro, os termos técnicos. Explica para o nosso telespectador como é que está hoje a situação do caso da Alice. O inquérito, né, foi concluído. O resultado apresentado é que não havia nenhum indiciado, não havia ninguém para ser indiciado, não houve a tipificação de um crime, vamos dizer assim, né? E então foi sugerido o arquivamento para o Ministério Público. O Ministério Público recebeu o inquérito e está avaliando, né? Era para ter sido dada a resposta no dia 10, agora, de novembro, mas foi pedida a prorrogação do prazo por mais 15 dias, e nós estamos aguardando aí. Então, acredito que por volta do dia 25 ou dia 26, nós tenhamos aí alguma resposta do Ministério Público. Só para o nosso telespectador entender. O Ministério Público vai dar o parecer dele se aceita esse arquivamento. É arquivamento que chama? Não. Esse encerramento do inquérito. O Ministério Público ele vai se manifestar. Né? Ele pode concordar com o inquérito, com o resultado, né, que é apresentado pela polícia, como pode discordar. Né? E a gente está esperando esse resultado. Se ele discordar, qual é o próximo passo? Se ele discordar, a gente vai avaliar, e aí, se nós sentimos que pode ter havido ainda alguma falta, podemos recorrer, né? Ou podemos concordar e o Ministério Público aí faz a denúncia, né? Na opinião de vocês, quem é o culpado? O culpado, nós precisamos... É isso que nós queremos saber, sabe, Lene? Porque as provas estão ali. Nós não somos autoridade para indicar o culpado, mas as provas estão lá. Eu vejo ali uma tipificação. Agora, avaliando as provas, as imagens, a perícia, as oitivas, quem é o culpado? Eu posso apontar, eu não sou técnica para isso. Você entende? Mas as autoridades competentes podem fazer isso. E é isso que a gente aguarda. A sociedade espera essa resposta, eu sei que espera. Vocês já acham que todo mundo que tinha que ser ouvido foi ouvido? Todas as provas que tinham que ser colhidas conseguiram ser colhidas ou não? Houve falha nesse processo? Eu vejo que houveram falhas, sim. Por quê? Porque existem imagens que foram entregues, imagens editadas. Tem um vídeo que, para mim, é assim, que seria fundamental, que é o vídeo da enfermaria, quando eles levam a Alice para a enfermaria. Esse vídeo foi entregue com recortes. E a Alice não aparece nesse vídeo. A polícia ela não tem autoridade para requerer esse vídeo na íntegra? Tem. E por que não foi feito? Essa é uma pergunta, né, que deveria ter sido respondida. Né? Fica essa lacuna. Porque falam muito em fatalidade. Né?
Lene, falam muito em fatalidade. Pois vamos imaginar que realmente, vamos supor, que realmente tenha sido uma fatalidade. Que nada, que aquele imóvel ali daquela forma é algo costumeiro aqui no Piauí, as pessoas usarem uma penteadeira de costa. É o comum. Vamos supor que essa seja a realidade aqui no Piauí, e por isso não podia ter sido evitado, né? Vamos imaginar isso. Agora, entregar um vídeo incompleto foi uma fatalidade ou foi uma escolha? Tirar a Alice de dentro da escola nos braços, com o rosto coberto por uma jaqueta, ela precisando de massagem cardiorrespiratória, abafar o rosto da minha filha, as vias aéreas, isso aí foi uma fatalidade ou foi uma escolha? Você está entendendo? Então, não tem como a gente simplesmente botar a cabeça no travesseiro e dormir e deixar para lá. E as outras crianças que continuam lá, e o meu filho que continua estudando em escolas, porque a proteção da Alice, Lene, ela vai criar precedente de segurança para outras crianças, para que isso não se repita. É isso que a gente busca, as pessoas têm que entender e os pais têm que ficar vigilantes, tem que buscar, tem que ser atento, tem que buscar essa vigilância que a gente tem orientado, porque olha, ninguém merece passar o que a gente está passando. Ninguém merece. Você entende? Ninguém merece passar o que a gente está passando. Eu vi uma coletiva de imprensa de vocês que o Cláudio começou falando que queria falar um desabafo. E nesse desabafo ele fala como se as pessoas estivessem dizendo que o que vocês querem é só o dinheiro. Foi algo do tipo. Tem tido esse tipo de ataque, esse tipo de comentário? Assim, Nani, o que tem ocorrido? Infelizmente, a gente sempre sabe que tem um ou outro ali que acaba discordando. Tudo bem, é um direito dele, só que, por vezes, a minha esposa gosta de falar uma coisa que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, infelizmente, de 100 opiniões positivas, de 100 opiniões, eu vou ter 99 positivas, talvez tenha uma negativa. Então, assim, hoje a gente prefere não se apegar tanto, porque acaba que eu vou estar atingindo aquela expectativa da pessoa, que é eu sofrer com aquele comentário dela. Então, assim, a gente hoje é grato porque praticamente a totalidade é solidária a essa causa, porque, sabe, pô, eu não tenho nenhum motivo, a Dayana também não, nós éramos ali, a nossa vida era perfeita. Nós tínhamos nossos filhos, tinha o lazer nosso, então, assim, destruíram a nossa vida e querem o quê? Que a gente fique inerte, que a gente não faça nada, que a gente não procure, a gente tem que encontrar força onde a gente não tem. Então, assim, hoje nós tomamos essa bandeira de lutar pela memória da nossa filha, buscando em si que não aconteça mais isso com outras famílias. É isso que a Dayana falou, isso aí a gente não deseja para ninguém. Então, assim, eu não posso parar hoje e me apegar. Sempre vai ter aquele espírito de porco, aquela pessoa que vai fazer um comentário negativo, mas é isso, talvez é só aquilo que ela tem a oferecer. Né? Então, hoje eu sou grato, a Dayana também, praticamente a 100% das pessoas que não são solidárias e sabem que isso é uma luta que amanhã poderia ser o seu filho, né? Amanhã pode ser uma tragédia que ocorra e vão querer utilizar dessa jurisprudência caso isso seja simplesmente considerado uma fatalidade, uma atipicidade, como bem quis o delegado ao encerrar o inquérito dessa maneira. Que todos viram que foi uma coisa absurda. Né? Então, é isso que eu tenho, é agradecer às pessoas que são solidárias. Muito obrigado de coração. A Alice, ela não vai voltar. Mas o que fica aqui é a memória dela. E a Alice, ela vai ser um marco para que nenhuma criança, nenhuma família mais seja destruída, como a nossa foi. Mas a gente vai se reerguer. Deus está cuidando da gente. O projeto de lei, né, da Lei Alice Brasil, ele já é um projeto
que era um projeto, ele já é lei? Não, ainda não. Ainda não. Ele foi protocolado na semana. A gente está aí com um pouco mais de uns 10 dias já que ele foi protocolado e vai seguir no Senado. Vai ser distribuído para as comissões, não é? Para a Comissão dos Direitos Humanos, Comissão de Educação, para que Constituição e Justiça, para que seja avaliado e aprovado, não é? Não é lei ainda. Então ele não vai ser uma lei a nível estadual, é uma lei a nível nacional. É uma lei a nível nacional. Uma lei a nível nacional. Então a nossa pequena Alice ela vai se tornar uma heroína nacionalmente, porque eu creio muito que esse ato heróico dela, né, de dar a vidinha dela para proteger e para evitar que tantas e tantas crianças venham a também aviar óbito, né? Porque foi um caso a nível nacional que abalou o Brasil inteiro. Eu tive conversando com uns amigos de São Paulo. Não, eu soube. Então, é um caso que realmente, com a ajuda da imprensa, principalmente, que eu vi que a imprensa, principalmente também o nosso portal, foi muito solícito e sempre em cima, nunca deixando, né, o caso cair em esquecimento, dando força para vocês e dando apoio. Foi um dos responsáveis por esse caso ir a nível nacional. E eu tenho certeza que no Senado ele vai ser com unanimidade e vai se tornar em breve lei. E vocês vão ter pelo menos esse consolo, né, no coração. Amém. Mas não pode acabar por aí, né? Os pais, não adianta ter a lei se os pais não fiscalizarem, não cobrarem, não é? Nem a gente tem a Lei Lucas. A Lei Lucas também foi uma lei aprovada por conta de uma fatalidade, não é? De um acidente na escola. O Lucas sofreu um acidente, ele sofreu um engasgo e não tinha ninguém na escola que soubesse fazer a manobra de desengasgo. E aí, o que aconteceu? O Lucas veio a óbito 2 dias depois. Um menino perfeito, saudável, estudando na escola, né? A mãe ali buscando um futuro para o filho e acontece uma coisa desse tipo. Então, a Lei Lucas, ela obriga as escolas no Brasil a terem pelo menos um terço dos profissionais treinados em primeiros socorros. Agora, pergunte quantas aqui no Piauí a gente tem em acordo com essa lei, uma lei federal. Em 2023 foi aprovada também uma lei estadual, com base na Lei Lucas, que as escolas daqui também, né, deveriam, porque assim, a lei federal ela vem com um caráter mais amplo e os estados fazem a adaptação, né? Então, a Lei Lucas aqui no Piauí também foi aprovada em 2023, mas veja a lacuna, a federal em 2018, a estadual só em 2023, né? O espaço é enorme, mas enfim, temos uma lei estadual, Lei Lucas, as escolas devem obedecer à lei, devem se enquadrar, mas pouquíssimas escolas estão em acordo com a Lei Lucas e pouquíssimas das privadas. Eu ainda vou fazer uma enquete para saber se alguém aqui, a escola do seu filho está em acordo com a Lei Lucas, está de acordo com a Lei Lucas, porque eu acho que pouquíssimas escolas, até onde eu pesquisei e vou atrás nos conselhos também, porque as escolas aqui não estão adaptadas. Não estão adaptadas. Aí você pensa, tem um acidente como esse e acontece o que aconteceu com minha filha. O Arthur ele passou vários dias sem saber, né? A gente não sabia como abordar isso com ele. Quem deu a notícia para ele foi a psicóloga. Nós estávamos presentes e ela conversou com ele e contou, né? Ele já tinha perguntado algumas vezes por ela, porque ele comentou o que viu, ele chegou a narrar para a gente, né, o que tinha visto, e diante do que ele sabia, a psicóloga deu a informação para ele, né? E aí foi assim que ele ficou sabendo. Como é que ele reagiu? Ele fugiu do assunto. Ele se surpreendeu, porque ele entendeu que ela não voltaria, Não voltava. né? E
E, e ele e aí desde então ele tem recebido a atenção psicológica, não é? A gente tem sido orientado de como lidar com esse assunto. A escola prestou, a escola não prestou nada, né? Então, assim, a nossa preocupação sempre foi o Arthur. A partir do momento que aconteceu essa tragédia, a preocupação, primeiro o Arthur, depois a gente pensou na gente em si. Mas o Arthur, desde o início, a gente já levou ele para o tratamento com um profissional altamente especializado, especialista em luto infantil, né? Então isso aí tudo custeado pela família. Então em nenhum momento a escola se propôs a querer conversar com isso. Para você ter ideia, o que aconteceu foi uma mensagem de WhatsApp do presidente do grupo querendo ver como faria para pedir desculpa. Para mim isso é uma canalice, como se tivesse, sei lá, ou então meu filho tivesse sofrido, quebrado uma perna, alguma coisa, mas não, meu filho morreu de uma maneira, a minha filha morreu no dia do aniversário dela, e eu sepultei a minha filha no dia do meu aniversário, no dia seguinte. Então, assim, me vem o sujeito mandar uma mensagem de WhatsApp. Isso para mim é um absurdo. Isso não se faz nem com, sei lá, um lixo, alguma coisa. Você não faz nem com uma pessoa ingrata, indigna daquilo. Ainda mais, pô, a gente pagava, nunca atrasei uma mensalidade, sempre fizemos tudo o que era previsto para receber essa forma de tratamento. Então, assim, é uma coisa, a partir desse momento que ele mandou essa mensagem de WhatsApp, eu disse, eu nem quero ter o contato com esse sujeito, porque assim, olha a dignidade, o cara me mandar uma mensagem de WhatsApp. Aí ele me vai, presta uma coletiva, diz que estava procurando a família, sendo que 2, 3 dias depois minha esposa esteve lá com meu irmão, né? Eu fiquei com o Arthur, minha esposa esteve lá por 40 minutos, até mais, acho que quase uma hora. Na porta da escola. Não apareceu ninguém para receber, para ter uma conversa. Então, assim, é por isso que eu falo, os pais que têm filho nessa escola, atentem para isso aí. Hoje somos nós que passamos por isso, essa tragédia, tá? Então, atentem, muito cuidado com isso daí. Às vezes o marketing ali faz a escola parecer que é as mil maravilhas, coisa que não é. Então, se eu for puxar para outro assunto, tem a questão dos alvarás vencidos, uma escola que estava com 5 anos, irregular, né? Perante o Conselho Municipal de Educação. E tá aí. O que aconteceu? Nada. Não foi penalizado nem nada. Conseguiu agora uma renovação por mais 5 anos. Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. 5 anos. E detalhe, eles não fiscalizam se a Lei Lucas, se a escola está certificada na Lei Lucas. É uma falha do Conselho Municipal de Educação, né? Então, a escola, pela resolução do Conselho, quando a licença é renovada, ela é renovada por 5 anos. E eles receberam essa renovação por 5 anos e 3 meses. Não entendo por quê. Passando por cima da resolução do próprio Conselho. São coisas que não se justificam. Uma escola cometeu uma falta grave que não estava de acordo com a lei federal, a lei estadual. Alegando, sendo que, fazendo uma colocação que teve outras escolas que conseguiram a renovação por 1 ano. E o Colégio SEV, que aconteceu essa tragédia, essa irresponsabilidade, essa conduta que eles tiveram, que levou à morte da nossa filha, tiveram a renovação por 5 anos. Então, assim, são coisas assim que a gente, sabe, qualquer ser humano ele se indaga, pô, não é possível isso. Como eles conseguem fazer isso? Vocês dois, vocês falaram que o Arthur tá tendo acompanhamento, mas vocês também estão tendo acompanhamento? Sim, sim. Acho que tá com mais de 1 mês, né, que a gente começou a fazer terapia, medicação. Porque não é fácil. Não. A gente vê na fala de vocês, o Cláudio, quando ouve você falar, ele não consegue conter. Vocês conseguem falar um pouquinho para o nosso telespectador como foi os últimos dias de vocês com a Alice? Foi o dia anterior que foi o aniversário dela, não foi? Foi. Teve comemoração? Teve. Como a gente tinha decidido fazer o aniversário na escola, porque eles queriam ficar perto dos colegas, para que aqueles parentes ali mais próximos não ficassem de fora também, a gente preparou só um bolinho para cantar um parabéns na casa do meu pai, né? E aí, à noite, a gente fez essa festinha ali com umas 10, 12 pessoas, mesmo uma coisa bem íntima. E aí, ela estava incrível, ela estava radiante.
E animada, porque no outro dia ia ter, né, essa outra comemoração. E aí nós levamos, eles acordaram super animados para botar a fantasia de soldado. Foi a fantasia, né? Foi. E aí era o tema de soldado, eles queriam, porque eles viam muito o pai no quartel, né? Então eles tinham esse encantamento pela farda e tudo, aí pediram aniversário de soldado. Ela mesma foi a primeira que falou que queria esse aniversário de soldado. E fomos ao CEF comemorar, eles ficaram super animados com a festinha. É como se o dia 5 pra gente é como se tivesse parado no tempo, né? Então ainda hoje nós estamos com os presentes ainda que estão embalados. Inclusive a gente vai agora no Natal fazer a doação, né? Os presentes, das roupas, a gente já conversou sobre isso. Poderíamos até ter feito um Dia das Crianças, mas ainda é uma dor tão grande, né? Porque aquilo representava tanta alegria. Mas a gente sabe que ela vai estar feliz vendo a gente distribuir para outras crianças que, infelizmente, não têm condições, né? Então, assim, hoje a gente tem que encontrar força onde não tem. É tirar forças realmente de onde a gente menos espera para tentar honrar a memória da nossa filha. Uma das coisas que a gente está se apegando a isso é a questão da caridade. Dentro do possível, a gente está ajudando. Então, de alguma maneira, está ocupando o espaço, está ocupando o tempo, né? Que é uma coisa que eu falo isso muito para a Dayana, haverão momentos felizes na nossa vida, haverão. Isso é inegável. Mas sempre aquela sensação de que vai estar faltando algo, sabe? E é isso. Agora é lutar pela memória da nossa filha, e para que Alice Brasil, o sobrenome dela realmente seja um nome de impacto Brasil em todo o país. Que as escolas, as instituições, estabelecimentos que tenham crianças frequentando, atentem para isso daí. O Cláudio estava no momento de descanso. Vocês têm o quarto de vocês, não tem? Sim. Só que o Cláudio estava aqui no quarto, deitado na cama da Alice. É uma forma, Cláudio, de ter ela um pouquinho perto de você? Desculpa. Na realidade, a gente, até questão do tratamento do Arthur hoje, Lene, o nosso quarto hoje virou o quarto das crianças. Eu durmo na cama da Alice, a Dayana, que é ao meu lado, bota o Arthur para dormir. Acaba que a gente hoje tem medo de deixar ele sozinho, sabe? Olha a situação que chegou. Então é só para alguém ainda que age, pense que está tudo normal, não está. Então, assim, são situações hoje, eu não consigo ainda, infelizmente não pude voltar a trabalhar, ainda bem que meu chefe está ciente, tudo, eu ainda estou dispensado do trabalho, retorno agora no mês, quando completam 3 meses eu vou estar retornando, né? Mas ainda, é como eu te falei, o dia vira às 24 horas, é modo sobrevivência. Não sei até quando vai durar isso. Mas é por isso que a gente não pode estar deixando de lutar. Eu não posso simplesmente achar que tirarem a minha filha de mim foi uma atipicidade, como bem quis o delegado, né? É uma situação em que aquela série de responsabilidades foram cometidas dentro de um estabelecimento caro, um estabelecimento particular, é como se aquilo dali simplesmente não existisse. Aí me vai o sujeito, mediante a tudo que o belo trabalho que a perícia fez, né, ele faz constar no relatório uma coisa que totalmente contrária àquilo que a perícia já tinha dito, que aquele móvel não deveria estar lá, era um móvel extremamente pesado para estar num ambiente de criança. Então, assim, é difícil a gente aceitar esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, eu não posso jamais deixar de lutar, quando digo eu, a gente deixar de lutar pela memória da Alice e para que a Alice seja sinônimo de segurança, Alice Brasil. A gente encampa para as outras pessoas, mas também serve para a gente porque a gente também tem a nossa outra metade aqui, que é o Arthur. Né? Então, assim, por mais que agora ele tá no colégio, tá excelente, tá se adaptando super bem, mas a gente também tem um anjo aqui. Eu costumo dizer que eu tenho 2 anjos. Um tá em cima, olhando por nós. E por todas as crianças, que é o que eu peço nas minhas orações. Que a Alice hoje lá de cima
ela guie a segurança de todas as crianças, inclusive do irmãozinho dela que está aqui. Então, assim, é isso. A gente busca se apegar bastante a Deus, né? E sempre tá pensando e falando com ela mesmo. Ela, como diria Santo Agostinho, ela só passou para o outro lado, né? Mas a gente tem a responsabilidade de lutar pela memória dela, para que ela seja sinônimo de segurança. Se vocês pudessem, nesse momento, e se pudessem não, porque eu creio que podem, dar um recado para Alice, que recado vocês dariam? Até logo. Seria esse o recado. Eu quero agradecer muito a Dayana e o Cláudio. E vocês que estão ouvindo, gente, cobrem. Vai no colégio do teu filho, pergunta, vê, porque a morte da Alice, ela não pode ser em vão. Quero agradecer muito, muito, muito a entrevista. Desejar força, o que precisar do portal, até para essa luta que eu acho que no momento de dor, quando você escolhe uma luta para você lutar, preenche um pouquinho. Se essa luta for evitar com que isso aconteça com mais crianças, o portal está de portas abertas para vocês e para a luta que vocês decidirem lutar.